Continuar essa nossa série Ative o seu propósito, e hoje o tema é Prospere no propósito. Nós falamos então sobre prosperar no propósito, ativar o propósito no espírito e na alma. Falamos no domingo passado. Estamos aí nessa campanha Ative o seu propósito, estamos ali baseando tudo isso em Lucas 8, e eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Lucas 8, para nós lermos ali o tema referência e dali partirmos para aquilo que Deus quer nos falar nessa noite, como falou também pela parte da manhã. Ative o seu propósito, e hoje é prospere no propósito. Vamos lá, Lucas 8, a partir do versículo 10 eu irei ler, mas nós vamos concentrar no 15. Mas para poder entender o 15, você talvez que não tenha acompanhado, você precisa compreender ali que Jesus está explicando a parábola do semeador. E nessa parábola do semeador, ele então aponta para o propósito. Vamos lá, a partir do versículo 10, Jesus está explicando aos seus discípulos a parábola do semeador que ele falou para todo mundo. Só que chegou num momento em que Jesus chama os discípulos para uma conversa mais pessoal para explicar, para que eles entendam mais profundamente o que ele estava ali ensinando para nós, e é nessa condição que estamos agora. Vamos lá. Versículo 10 de Lucas 8. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Semente à beira do caminho. Agora, versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Sementes que caíram sobre as pedras. Agora vamos ao 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados. Sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Agora o nosso foco, versículo 15. Mas as que caíram em boa terra, diga: eu sou boa terra. No mínimo serei. Você entendeu? Porque pode ser que você até agora esteja ainda ou como aquela semente que caiu entre as pedras, ou à beira do caminho, ou entre espinhos. Mas isso vai acabar agora, essa noite, em nome de Jesus, porque eu profetizo que a partir de hoje você cresce em ativar o seu propósito, em ser este coração como uma boa terra. E vai acontecer o quê? Vamos ler. Mas as que caíram em boa terra são os que, diga eu, com coração bom e generoso. Diga: coração bom e generoso. Vamos reforçar, é interessante você verbalizar para a gente ir, para nós irmos aqui treinando, memorizando, tá? Isso é importante para você fazer umas conexões logo em seguida, bom? Coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm, isto é, absorvem, interiorizam e dão fruto com perseverança. Semente é lançada em boa terra para dar fruto. Esse é o propósito da semente. Então, uma semente, ela é lançada para dar um fruto, e ela precisa ser lançada em boa terra. Uma semente tem um propósito, por isso que Jesus nos ensinou essa parábola, porque existe propósito de Deus na sua vida, pelo qual Ele te trouxe ao mundo, e você pode viver neste propósito sendo uma pessoa que tem um coração como esta boa terra, que recebe a semente da palavra,
vai aprendendo a palavra, vai retendo a palavra e vai aplicando essa palavra na sua vida para que ela venha dar fruto. E temos então meditado nesta parábola do semeador, entendendo que nós damos fruto nas 3 áreas da nossa vida, no espírito, na alma e no corpo, como vimos no domingo passado, 1 Tessalonicenses 5:23. Entendendo isso, nós então abordamos sobre dar fruto no espírito e na alma, aonde nós entendemos que precisamos, para dar fruto no espírito, precisamos ter a nossa conexão com Deus, precisamos entregar o nosso coração para Jesus, receber o Espírito Santo e, através da presença do Espírito Santo em nossa vida, termos essa conexão direta com Ele e irmos compreendendo o propósito que Ele tem dia a dia, a cada passo, cada momento, com o nosso espírito ligado a Ele. E para fazer isso, estamos fazendo, durante esses 21 dias, precisa ter o TSD. O que é TSD? Fala mais alto. Tempo a sós com Deus. Precisamos ter esse tempo particular com Ele, buscarmos na palavra, nos princípios de Deus, ter um tempo para parar de tudo, né? Separar do dia a dia, da correria. Por isso que a gente aconselha normalmente a pessoa fazer de manhã cedo, né? Porque começa melhor, mas às vezes não dá à noite, mas às vezes à noite chega cansado e aí tem sono e tal. Então cada pessoa vê o seu momento melhor para ter o seu TSD, seu tempo a sós com Deus, buscar em oração, buscando a palavra, a semente, se alimentando da semente que é a palavra. E aí também crescendo no relacionamento com o Espírito Santo. Dessa forma, então, também se esmerando na comunhão e aproveitando todas as oportunidades que a igreja, que é a agência do céu aqui na terra, te proporciona para você crescer espiritualmente, para que você possa aprender mais, que essa semente seja cada vez mais semeada no teu coração, que está aberto com um coração bom e generoso para ser uma boa terra e essa semente ser semeada e dar muito fruto em todas as áreas. Então, vimos que também quando crescemos no relacionamento com Deus, fruto no Espírito, nós crescemos, damos fruto na alma. Por quê? Porque a palavra, ela se faz real, ela transforma a nossa forma de pensar, nosso jeito de ser, melhora. Aí vimos lá o fruto do Espírito em Gálatas 5:22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, fé ou fidelidade. Vamos crescendo no fruto do Espírito, a presença de Deus vai nos transformando de dentro para fora. Vamos realmente sendo moldados como uma pessoa diferente, cada vez mais parecida com Jesus. Ótimo, fruto na alma, fruto no espírito. E aí, então, hoje nós vamos abordar sobre o fruto no corpo. É o foco de hoje. Precisei fazer essa introdução porque tem pessoas que não acompanharam e também é bom para lembrar e nós, então, nos contextualizarmos e termos o norte. Nosso norte aqui é em direção ao versículo 15. Sermos a semente que cai em boa terra, sermos esse coração aberto, bom e generoso, que a semente da palavra cai e dá fruto. Então, fruto no corpo, a gente precisa entender que o que é o corpo primeiro? O corpo é templo do Espírito Santo. Nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, nós vemos ali que o corpo é templo do Espírito Santo. Olha o que Paulo nos fala, olha que interessante, olha como ele nos fala. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Aqui é um papo para discípulo, quem é seguidor de Jesus. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu vou lembrar uma coisa para vocês aqui. Nós estamos aqui como que juntando algumas peças de um quebra-cabeça. Estamos unindo essas peças em direção a aprendermos a ativar o propósito de Deus na nossa vida. Juntamos algumas peças nas últimas 2 semanas e hoje são essas peças aqui referentes ao fruto no corpo. E tem algumas que você precisa entender, reter essa palavra e colocar em prática. Então fique bem atento, porque a primeira coisa a gente precisa entender: nosso corpo não é nosso. Quem entregou a vida para Jesus, quem é de Deus, pertence a Ele. Ele passa a ser o teu Senhor. Ótimo, muito bom, porque quando Deus está no controle, estamos na melhor condição.
E o corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada pessoa que entregou a sua vida completamente para Jesus. Mas não é de qualquer jeito. Então temos que entender que a forma pela qual nós administramos o nosso corpo vão expressar a nossa adoração a Deus também. Na maioria das vezes as pessoas não fazem essa conexão. Mas tem algumas coisas que eu preciso falar aqui. De manhã foi muito engraçado, foi muito legal. Mas vamos lá. A forma pela qual você se alimenta também é expressão de adoração a Deus. Você sabia disso? A forma pela qual você administra o seu tempo para dormir bem também é adoração a Deus. Você fazer exercício físico é expressão de adoração a Deus. Por quê? Porque você está cuidando bem do corpo, que é templo do Espírito. Aí é que tem aquela pessoa que só come besteira. Coca-Cola todo dia. Caramelo 8. 6 vezes mais do que tem na Coca-Cola dos Estados Unidos. Altamente cancerígena. Aí você vê aquela Coca-Cola gelada trincando. Aí a vontade chama, né? Aí você fala assim, poxa, não dá para... Né? Eu não estou dizendo que é proibido tomar Coca-Cola. Meu Deus, está gravando esse negócio aqui, vamos processar. Né? Não é isso. Mas assim, ó, você sabe que se você ficar ingerindo Coca-Cola direto, dando um exemplo, você está aumentando a probabilidade de gerar doenças no seu corpo, gerar processos inflamatórios. Tem várias comidas, né? Eu não estou aqui falando que não tem aquelas coisas gostosas, agora, meu Deus, eu não pode mais comer nada que é gostoso. Não, eu tenho também o meu besterol. A gente chama lá em casa de besterol. Eu quero comprar meu besterolzinho. Eu tenho lá um chipzinho lá que é o meu besterol. Né? Que, afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Temos que, né? Tem uma hora que tu quer dar uma relaxada, né? Eu como um chipzinho, aí faço lá eu pego uma água com gás, premo um limão, né? E aí fica bom, aberto, geladinho, trincando, é bom demais. Eu tomo aquele suquinho de laranja e vai lá ver aquele filmezinho. A gente tem que sim ter os momentos de lazer. Vou falar sobre isso aqui. A gente vai fazer um encaixe de coisa aqui, por isso que é bom você ficar bem atento, porque hoje é palavra de ensino condensado. Vamos lá. E é muito importante você entender que a forma pela qual você lida com o corpo é adoração a Deus. Então você precisa consagrar o seu corpo a Deus. Por isso que você vai fazer exercício físico. Mas eu não gosto. Ou eu não tenho tempo. Mentira, tu tem tempo sim. Você tem tempo, é só administrar o tempo e você vai pensar assim, ó, poxa, eu preciso cuidar bem do templo do Espírito Santo, a expressão de adoração a Deus. Porque se você não faz exercício, se você não come bem, se você não tem umas horas de sono adequadas para que o teu corpo reaja bem, você está cuidando mal daquilo que não é seu, que é de Deus. Você acabou de ver. Teu corpo não é mais seu, é de Deus. Se é que você é discípulo de Jesus. Se você for discípulo de Jesus, teu corpo não é seu, é dele. Então você vai cuidar bem do que é dele. Só que você é o maior beneficiado. Engraçado, né? Porque se você cuidar bem, expressar cada vez mais adoração através do seu corpo, você vai se sentir melhor. Você, claro, vai ter que passar por um processo de vencer vontades, vencer desejos, criar novos hábitos. Sempre pensando assim, que é o que eu faço, quando eu não estou, na maioria das vezes, eu não estou nem um pouco a fim de treinar. Mas aí, o que eu faço? Eu viro uma chave, quando eu estou a fim de treinar, estou lá no arrasto, poxa, eu estou cansado, não adianta treinar porque eu estou cansado, a gente começa a se dar desculpa. O horário, eu tenho tanta coisa para fazer e tal. A gente se dá desculpa, mas não adianta. Aí, o que eu faço? É adoração a Deus, porque eu semeando essa semente, do tempo ali fazendo exercício e aplicando esse esforço, ao fazer esse exercício, eu estou cuidando bem do templo do Espírito Santo. Isso vai me dar energia, aí eu não vou ter sono na hora de orar, eu vou ter disposição, vou ficar menos irritado, vou ser um marido um pouquinho melhor com a minha esposa, eu vou ter mais saúde, isso vai ser bênção no meu relacionamento conjugal, vai ser bênção no relacionamento familiar. Tá pegando a ideia aí? Então, tudo isso vai gerar para o teu bem. Mas, primeira coisa dessa noite, a forma pela qual você usa o seu corpo é a expressão de adoração a Deus, tá bom? Grava isso. Cuide da sua saúde física. Mude o que
precisar mudar na alimentação para ter uma alimentação melhor, você pesquisa um monte de coisa, pesquise sobre isso também. Deseje mudança para ter menos processos inflamatórios no seu corpo. Coma cada vez menos trigo. Beba cada vez menos refrigerante. Ingira cada vez menos açúcar. Coisas básicas que você ouve todo mundo falar na internet. Então, começa a fazer. Você ouve isso todo dia, alguém falando. Né? Então, faça. Eu, de vez em quando, eu colocava 5 colheres de açúcar numa xícara de café. Há uns anos atrás. Aí eu comecei a diminuir, que minha esposa começou a falar no meu ouvido. Eu fui diminuindo. Aí coloquei 4, depois comecei a colocar 3. Aí aprendi uma estratégia lá de colocar mais. Já até esqueci como é que é a estratégia, faz tanto tempo. Como é que é? Me lembra aí, irmão. Coloca um pouco mais de açúcar, depois tu vai tomar outro lá. Eu colocava 5, 4 colheres. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei 1 colher de açúcar. Ficou horrível, porque eu estava acostumado com 4. Aí eu coloquei 3. Aí ficou melhor do que o horrível. Aí eu, então vou manter aqui no 3. Comecei a fazer um processo de treinamento mental. E foi diminuindo. Aí coloquei nada de açúcar. Ficou horrível. Aí eu coloquei 2 de açúcar. Ficou menos pior. Aí eu fui no menos pior. E assim fui diminuindo. Hoje eu posso tomar sem açúcar. Às vezes eu boto. Café preto eu coloco um pouquinho. Café com leite é raro, né? É mais difícil. Mas aí eu tomo sem leite. Ou com leite sem açúcar. E assim vai. Por quê? Eu gosto, para mim, eu gostaria de botar 4 colheres de açúcar, botar bem docinho, né? Mas é adoração a Deus. Vou diminuindo, vou reduzindo. Aí exercício físico, horário, horas de sono. Por quê? Senão a gente não funciona. Então, a forma pela qual você cuida do corpo também é adoração a Deus. Amém? Legal. Então, outro aspecto, que é o foco agora que nós vamos mergulhar, do fruto no corpo, além da saúde física, tem a ver com a nossa parte material, com os nossos recursos. Aí eu quero que você vá comigo lá em Gênesis 1, 27, 26, no princípio de tudo, para a gente poder entender. O que tem a ver os recursos, a nossa vida material, com esse fruto no corpo? Deus fez você com um propósito. Então a gente precisa entender esse propósito para que possamos viver no propósito. Gênesis 1, 20. Eu vou começar do 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Preste atenção agora. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Diga, multiplicar. Tem 2 aspectos aí, fertilidade e multiplicação. Grava isso. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Preste atenção. Entenda primeiramente o propósito desde a criação para você trazer para a sua realidade hoje. Deus criou você para cuidar daquilo que Ele te deu em tuas mãos, todos os recursos, e também para multiplicar. Já percebeu na natureza? Na criação, tudo nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz, multiplica e depois então morre. Então é um ciclo. Nós pegamos aqui a parábola do semeador. A semente, existe um processo para que ela venha cumprir o seu propósito ao cair em boa terra. A semente, ela precisa cair nessa boa terra, uma terra preparada, uma terra em condições dela
cair, então, e haver um processo de parceria entre o agricultor e Deus. Porque a terra é preparada, ela é alimentada, ela é fertilizada, ela é preparada de forma que não venham bichos e tudo mais, né? Eu não sou conhecedor da agricultura, não. Estou falando aqui no meu conhecimento muito raso. Se eu falar alguma besteira, pode me corrigir, que eu falei uma coisa de manhã e me corrigiram. Né? Eu pensei que banana era semeada, era semente, não é semente, é um negocinho lá. Então, pode me corrigir, tá? Fica à vontade. Então, eu estou falando aqui que eu não sou, viu, Valdir? Me corrige, pode falar, tá, irmão? Eu não tenho, mas eu vou falar o que eu conheço aqui da Bíblia, tá? Então, você prepara ali a terra e você semeia. Parte sua. Acontece então que você tem o tempo de regar, tem o momento de você mexer na terra, e começa então a acontecer um processo sobrenatural de Deus que você não está vendo, que está lá dentro da terra. Aquele carocinho ou caroção, ele começa então a sofrer um processo de transformação fantástico, maravilhoso. Se a gente pega alguns documentários, nós começamos a ver aqueles filmes que mostram como que a semente abre, quebra ali, brota e começa a sair algo ali daquela semente maravilhoso, e aí então ela sai da terra e começa a mostrar, começa a brotar, e tem a ação de Deus contínua, porque você precisa do clima, sim ou não? Precisa do clima, tem momento que você precisa de chuva, tem momento que você precisa do sol, tem momento que você precisa de chuva para ficar molhado, para encharcar, tem momento que você precisa sol para aquecer. Tem a ver com a sua vida, tá pegando a ideia aí? A semente da palavra que cai no seu coração tem a sua atitude e a ação sobrenatural de Deus. Uma ação que homem nenhum pode fazer, somente Deus pode fazer. E é isso que estamos aprendendo aqui, ativar esse propósito, porque o propósito dessa semente é dar continuidade a um ciclo de vida, alcançando o seu propósito, aonde essa semente então brota. E o que acontece depois que a semente dá fruto? O que acontece? O que acontece com essa terra? Terra e semente que deu fruto. Qual é o próximo processo? Vai virar semente, não, obrigado, Franciele, vai virar semente novamente. Aí essa semente é para ser o quê? Semeada e continuar dando fruto. Então o ciclo de vida continua em toda a terra. Então semente, fruto, vida, ciclo de vida. Assim é na sua vida. Então, entendendo isso, gente, vamos ao princípio. Deus nos deu todos os recursos. Então, nós precisamos do propósito da nossa vida, como essa boa terra com um coração bom e generoso. Está acompanhando o raciocínio? Temos um coração, ou vamos ter um coração bom e generoso. Somos esse coração em boa terra, onde a semente da palavra cai. Você faz a sua parte para essa semente ser retida, para dar fruto. Deus, então, começa a agir no sobrenatural, na parte dele, trazendo vida, trazendo chuva na hora que é para trazer, para dar aquela regada e dar aquela, começar a brotar, e também trazendo o sol, porque é hora de dar uma aquecida e mexer com a tua estrutura, para dar fruto. Porque, como lemos na semana passada, a árvore que está ligado, o ramo que está ligado à videira, o agricultor vai e poda. Para quê? Para dar mais fruto. Então, muitas vezes nós achamos que a poda é corte. Não é. Aqui não serve, o agricultor corta, mas aqui serve, ele poda. Ele vai aparando para dar mais fruto. Então, muitas vezes, o aquecer de Deus, o sol que ele manda e queima mesmo, queima um couro, é para quê? É para te dar mais resistência. São momentos de crise para te levar a uma nova etapa, mas é para continuar o ciclo de vida, gerando fruto em todas as áreas. Então, pegando isso, vamos focar na parte dos recursos, que é o foco de hoje. Entendemos no espírito, na alma e no corpo, na parte da saúde física, e sobre os recursos materiais, eu quero ler com você 2 aos Coríntios 9. 2 aos Coríntios 9, versículos 10 e 11 dizem assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come,
Tá vendo que tem duas pessoas aqui? Quem são essas duas pessoas? Aquele que supre a semente, quem é? Deus. Aquele que supre a semente, a quem? A quem semeia. Quem semeia? Diga eu. Beleza. Aquele que supre a semente que semeia e põe o que come, que fala do teu sustento, que fala da provisão diária, aquele que dá a semente para você continuar o processo do ciclo de vida, para você semear, aquele que dá pão para o seu sustento, que é Deus, que te dá vida, que te dá saúde, te dá o trabalho, tudo. Aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Está aí o ciclo de vida. Olha só, 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Diga, todas as formas. Para que possam ser generosos. Lembra de Lucas 8? Um coração bom e... Está vendo como as coisas se encaixam? Um coração bom e generoso. Para que continuem sendo generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, isto é, no ensino da palavra, a sua generosidade resultado, propósito, em ação de graças a Deus. Então, uma boa terra, ela dá fruto gerando novas sementes, como falamos agora, continua esse ciclo de vida e de multiplicação, porque esse ciclo de vida é multiplicação constante em todas as áreas. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Deus quer fazer multiplicar vida, fruto no espírito, fruto na alma, fruto no corpo. Isso tem a ver com a forma pela qual você administra, sabendo desse propósito, vivendo esse propósito, administrando então também o seu corpo na questão da sua saúde emocional e também na administração dos recursos. Sabendo disso, temos a promessa de Deus por meio da sua palavra, estamos aqui retendo a palavra e ela vai dar muito fruto. Sabemos que essa promessa é fiel. Coloca o versículo anterior a esse aqui, por favor, o 10. Sabendo que aquele que supre a semente para quem semeia e pão ao que come, ele não quer só suprir, ele vai também aumentar, porque ele quer que multiplique. Trazendo isso para o nosso coração, vamos agora para a parte prática. Porque a forma pela qual nós lidamos com as finanças, com os recursos, esta forma é determinante para que possamos ativar o propósito de Deus na nossa vida. E é uma área muito complicada de falar para mim, né? Ainda falando sobre a semente, uma semente, me corrija aí, o pessoal da agricultura. O que acontece com a semente se ela não é semeada? Fala aí, gente. Morre, apodrece, não é isso? Apodrece. Fica fedendo até algumas, né? O que acontece com uma semente que é lançada numa terra errada? Ou morre ou dá um fruto muito esquisito. Não alcança o seu propósito. Sim ou não? O que acontece com uma semente que é lançada até às vezes na boa terra, mas no tempo errado? Cumpre o propósito? O que acontece com uma semente que não é tratada da forma certa no tempo certo? Na hora de regar a semente, você mexe na terra. Tem um momento propício para semear. É isso ou não é? Tem a época certa para lançar semente. E depois vem o agir de Deus através da natureza, cooperando com aquela ação sua. E aí gera esse sobrenatural e vem o resultado físico visível. O processo de semeadura, você está vivo. Olha só onde é que a coisa chega. Você está vivo porque você come. Sim ou não? Você come coisas que vêm da agricultura? Sim ou não? Maior parte das coisas. Se não tiver agricultura, nós estamos tudo mortos. Sim ou não? E a agricultura depende da fé. Porque se Deus não fizer a parte dele, nós estamos tudo mortos.
Se der algum problema climático, acabou-se. Já era. Já parou para pensar nisso? Todo mundo depende de fé. Deus tem que fazer parte dele, para a gente poder sobreviver. Então, vamos agora a algumas orientações bem práticas sobre como administrar os nossos recursos, como aqui vimos em Lucas 8, para não acontecer o que está no versículo 14, coloca 8, 14 de Lucas, para não acontecer que essas sementes sejam lançadas entre espinhos e, por conta das preocupações, como nós falamos na ministração de hoje, na rede social, por conta das preocupações, elas percam o propósito. Por conta dos prazeres da vida ou mesmo do engano das riquezas, ela perca o propósito. Para que não aconteça isso, mas que nós possamos ser essa boa terra. Então eu quero falar rapidamente com você 6 pontos aqui, bem rapidinho. Eu não vou me aprofundar. Se você quiser anotar, anote, pega depois a ministração. E são coisas bem práticas, gente. Para mim é desconfortável falar algumas coisas aqui, principalmente o primeiro ponto. Aqui a gente está em família, eu falo tranquilamente, a maioria aqui me conhece, sabe como a igreja funciona. Então, primeiro ponto é: consagre a sua vida financeira ao agir de Deus. Consagre a sua vida financeira ao agir sobrenatural de Deus. Como que a gente faz isso? Através de 2 formas. A primeira é o ponto polêmico e desconfortável, que é o tal do dízimo. E aí, para mim é desconfortável falar, por quê? Porque parece que, como tem muita coisa feia acontecendo por aí aquela coisa de pastor, igreja que fica pedindo dinheiro, um monte de coisa arada, aquelas coisas feias que acontecem aí, ganância, a gente sabe que tem, sim. Mas aqui você está numa família que, aqui as coisas não são feitas no interesse de um ou de outro. Aqui existe tudo administrado de forma conjunta. Aqui o pastor não bota a mão no dinheiro e faz o que quiser. Aqui o pastor é pastor em tempo integral, tem uma remuneração e é aquilo ali, Deus te vira nele. Entende? Aqui a administração das finanças é feita de forma transparente. Nós fazemos aqui a prestação de contas todo semestre para todos os membros da igreja, aqueles que são membros aqui. Então, eu vou passar para você aqui com todo o meu coração, porque eu sei que às vezes as pessoas têm dificuldade com isso por 3 fatores. O primeiro é a falta de fé no agir sobrenatural de Deus. Esse é o primeiro. Porque entregar aquela parte do nosso rendimento é difícil, sim, se a gente olhar do parâmetro natural, porque parece que a gente está dando uma coisa, para o benefício do outro. É uma forma errada de olhar. Mas quando a gente tem intimidade com Deus, cresce em conhecer a Deus, entende os princípios de Deus, princípio da semeadura e da colheita, fica muito mais fácil, fica fácil. Porque o dízimo, ele, carimba as nossas finanças. Ele é uma expressão de consagração, de adoração. Dízimo não é lei. Dízimo tem que ser encarado dessa forma. Dízimo tem que ser encarado da seguinte forma: Senhor, Tu és o meu Senhor de verdade. 100% é Teu. Esses 10% aqui eu aprendi com os princípios, que não sou eu que vou administrar. É a minha agência do céu aqui na terra, a família a qual participo, é lá que eu tenho que colocar essa parte das sementes que o Senhor me deu. Eu não vou comer essas sementes. Não vou lançar em terra errada. É lá na família espiritual. Entendi isso? Entendi isso muito tempo atrás, 1996. Eu sou dizimista desde lá. Faço por obrigação? Não. Ninguém tem que fazer isso por obrigação. Aqui ninguém é obrigado a isso. Agora, você é estimulado a experimentar o agir de Deus, porque Deus age. Porque se nós não lançarmos a semente no lugar certo, a semente certa, não vem o agir sobrenatural de Deus. Mas se nós agimos com fé, sabendo que Deus age, Ele age. E aí vem as experiências poderosas e sobrenaturais de Deus. E aqui eu tenho muitos testemunhos de várias pessoas que experimentam isso porque tem essa prática como normal na sua vida, é um hábito. Então, é um tema que às vezes dá um desconforto para algumas pessoas.
Para outras não, para outras é um tema de felicidade, porque experimenta o agir sobrenatural de Deus. Então, é um conselho do teu pastor, é uma orientação, né? Que você consagre a sua vida financeira, porque isso é uma expressão de adoração, de consagração a Deus. Os dízimos consagram e as ofertas multiplicam. Princípio. Quer entender isso? Uma hora você vai entender isso mais profundamente. Eu vou falar sobre isso nos grupos de crescimento, eu vou falar, tá? Um ensino profundo sobre prosperidade nas finanças, atrair o céu para a terra na gestão dos recursos, de forma sobrenatural. E acontece. E eu vejo muitas pessoas vivendo o princípio e nem são de Deus. E prosperam nesse agir sobrenatural de Deus. Dízimo consagra e oferta multiplica. Por isso, busque viver a fé na prática, na gestão dos seus recursos. Segundo aspecto, busque conhecimento na gestão dos recursos, mas não ame o dinheiro. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Um dia, uma época, eu cheguei no entendimento que eu tinha uma limitação no entendimento da administração das finanças. Eu comecei a me aprofundar. Eu li muitos livros e fiz cursos, estudos sobre gestão de finanças. Eu vou falar uma coisa para você atrelado ao primeiro ponto. Quem aqui já estudou sobre isso vai chancelar o que eu estou falando. Existe um princípio em 99% dos livros que falam sobre multiplicação financeira, existe um princípio que é o princípio de dar. Sim ou não? E eles colocam lá, pode aí, eu estou filmando. Está filmando. Se eu estiver falando besteira, vai aparecer na internet. Princípio, no mínimo 10%, chegue a 15%, chegue a 20%. Tem empresário de multinacional, e aqui não vou falar o nome, até porque eu não tenho certeza se é ele, que ele chegou num propósito de chegar a doar, acho que era 90% dos seus bens, dos seus recursos, e ficar só com 10%. E ele chegou nesse ponto. Porque ele prosperou tanto em finanças, é um dos caras mais ricos do planeta. Então, se você for se aprofundar, você vai ver isso. Os homens que... Não estou falando de fé. Estou falando de princípio de multiplicação de finanças. Eles falam assim, o universo coopera. Que universo, cara? É Deus agindo. Porque o princípio de Deus, ele vale para todo mundo. É claro, posso viver o princípio aqui e aplicar, né, viver o princípio de doar, de multiplicar e de doar, mas posso depois, acabando esse tempo aqui, morrer e ficar abraçado com o capeta. Só que eu quero viver com Deus, com Jesus. Para quê? Para passar esse tempo aqui, prosperar também e depois, quando acabar, viver com Jesus para toda a eternidade. Aí é só festa. Então, existe esse princípio e que muitas pessoas fazem. E muitas vezes os crentes ficam na murrinha, no pão duro, por causa de 10% para entregar na família de Deus. Olha só. Tá vendo? É uma mudança de mentalidade. Então precisa crescer. Nós precisamos crescer na multidade de multiplicação. É dessa forma que nós vamos avançando no propósito que Deus tem na nossa vida. Senão a gente fica aqui sempre naquela mesmice, ou numa área ou noutra. Muitas pessoas vivem até multiplicação financeira, mas não há multiplicação na saúde emocional, na saúde espiritual, no propósito que Deus tem na sua vida. E não alcança o propósito final. Pode ter muita finança, mas pode ter pouca saúde, vida. Certo? Então, primeiro ponto, consagre sua vida financeira ao agir sobrenatural de Deus. Segundo ponto, busque conhecimento na gestão, mas não ame o dinheiro. Em breve vai sair um seminário aí de finanças, tá? E para você ser alimentado nisso. Eu falei do primeiro aspecto, né, que é a falta de fé, pelo qual as pessoas têm dificuldade de viver uma vida nas finanças consagrada a Deus. O segundo é medo, medo de não ter. Isso é contrário à mentalidade de multiplicação. O medo de não ter o dinheiro é uma mentalidade de escassez. Ficamos agarrados ali na nossa sobrevivência. E isso impede a multiplicação. Vivemos, então, uma vida que guarda a semente com medo de não ter amanhã. Em vez de semear a semente que é para ser semeada. Ou semeamos na terra errada. E o terceiro aspecto é a desconfiança. Porque, sabe lá, eu vou entregar
a parte das minhas finanças naquele lugar, sabe lá como é que vai ser feito. Eu quero dizer uma coisa para você, faça a sua parte, viva o princípio. A forma como vão administrar as finanças, aí é problema das pessoas com Deus. Eles vão prestar contas a Deus. No caso da família espiritual aqui, a gente tem um zelo muito grande com relação a cada centavo. Por isso que eu fico apavorado. Um dia eu cheguei aqui, numa segunda-feira, dia da minha folga. Então não manda mensagem para mim segunda-feira, não. Se mandar, eu não vou responder, tá bom? Só terça-feira. Deixa eu descansar um dia na semana. Aí eu cheguei aqui na segunda-feira para pegar uma coisa aqui, eu entrei na cozinha, o ar-condicionado estava ligado, desde domingo à noite. Gente, eu fiquei ruim. A cozinha estava geladinha. Mas me deu ruim porque é o dinheiro de Deus sendo jogado no lixo. E nós temos que prestar contas diante de Deus. Por isso que eu fico preocupado. A gente faz isso em casa, não faz? Não é porque a coisa não é minha, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou... Não, a gente vai fazer com zelo, com excelência, tudo para Deus. Certo? Então, entendemos que nós não somos mais administradores daquilo que é nosso, mas do que é de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, quando a nossa mentalidade vira dessa forma, então procuramos fazer a gestão de todos os recursos a partir desta ótica. Aquele que dá a semente, o que semeia e pão, o que come fará aumentar. Vai aumentar, vai multiplicar a semente. Por quê? Porque tem pessoas que administram com excelência. É simples assim. Vamos ao terceiro ponto. Faça um projeto financeiro. Faça um projeto financeiro rumo ao propósito. Só que a partir de agora, vai virar uma chave na sua mentalidade. Você vai subir um degrau na mentalidade de multiplicação. O seu propósito, o seu projeto de vida não está atrelado a suprir a sua necessidade ou trazer benefício próprio apenas. Pega aí a ideia. É uma mudança, é uma virada de chave. Aponte a gestão das finanças, aponte a sua vida financeira para o propósito eterno. Porque quando você consagra a sua vida financeira a Deus, quando você procura fazer uma gestão excelente dos recursos em direção a esse propósito, lembre-se do que Jesus falou em Mateus 6, 13, 33, 27, quando ele fala, está preocupado porque com o que tem que comer, vestir, beber. Eu alimento as aves dos céus. Olha como é que eu visto os lírios do campo. Está preocupado com o quê? Eu vou suprir todas as tuas necessidades. O problema é que nós fazemos projetos voltados para as nossas necessidades e para os nossos prazeres. Comece a fazer um projeto de vida, também financeira, em função de você viver o propósito de Deus na sua vida, o projeto de Deus. E aí você vai falar assim, Senhor, como é que nós vamos agir nos recursos? Vou abrir uma coisa aqui para vocês. Eu entendo que a vida familiar ela é a base para você poder ter saúde emocional, financeira, para você poder, então, continuar o processo na sua vida ministerial. Sim ou não? Família precisa estar bem ajustada, ou pelo menos ajustada em condições de você poder viver o propósito de Deus aqui. Então, eu tomei uma direção, um propósito de zelar ali. Por exemplo, todo ano eu faço uma viagem com a minha esposa. Eu falei, eu vou multiplicar a semente, ela vai multiplicar, eu vou fazer e botar isso no projeto, para que a gente tenha saúde financeira e se programe para lá naquela data. Nós podemos fazer essa viagem e curtir um pouco nós dois, porque a gente passa um ano inteiro numa doideira. E é desgaste emocional, espiritual, guerra e tudo mais, o tempo todo, 24 horas por dia. E a gente tem que ter o nosso tempo de lazer, o tempo, todo mundo tem que ter. Então, o projeto, ele é de longo prazo, não é a curto prazo. Quer ver uma outra coisa? Você, agora, começo de ano, vem IPVA, vem IPTU, vem um monte de coisa, material escolar, matrícula não sei onde, sim ou não? Faculdade, escola, uniforme, aquele desespero. Aí eu pergunto para você, por acaso você está usando o 13º para pagar isso? E 13º é para sobrar. Faça no seu projeto financeiro
já a previsão de reserva para pagar o IPTU no começo do ano que vem. É uma coisa que eu estou te dando toque aqui. Sabe o que acontece? Você gasta lá, dá uma saidinha, 50 conto. Dá uma outra saidinha, é 30 aqui. Come um lanchinho ali, um lanchinho, já foram 25 reais. Sim ou não? Rapidinho, essas saidinhas são um ralo. E vai embora. Aí, uma sementezinha dessa, por mês que você come, junta 25 por mês, faz ali a aplicação programada cair direto ali na reserva. Tu deixa de comer esses 25, fez a reserva, chegando no final do ano, você tem um valor para pagar o IPTU. Lá no começo do ano. Aí o que está no 13º sobra. Multiplicou. Uma atitudezinha muito simples. Que falta apenas uma programação. E é claro, precisa se criar um hábito. Porque para isso tem que ter um esforço. Para você fazer com que o teu orçamento mensal ele venha sobrar e não faltar, você precisa criar entradas, trabalhar mesmo. Você precisa gastar menos. Simples assim, coisa que você já sabe. Só que a gente gasta mais. A gente ganha mais e gasta mais. Ganha mais e gasta mais. Você tem que ganhar mais e gastar menos. E fazer maiores reservas e se preparar melhor. Faça projeto. Aplique. Você tem que ter centros de custo lá nas suas finanças. Ah, é tanto para as saidinhas, para os lanchinhos. Acabou o dinheiro naquela... Acabou. Porque se você gasta aquele dinheiro, você não vai ter dinheiro para pagar outra coisa. E aí você vai ficar sempre no débito, sempre na dívida. Então, faça um projeto financeiro, vai ter curso aqui para você poder crescer nisso aí, fazer com excelência. Então, não gaste mais do que você ganha. Caminhe rumo ao propósito de multiplicar. Não deva a ninguém. Tem gente que faz um monte de coisa e continua devendo. Não faz isso não, está quebrando o princípio. Então, coma ovo, arroz com ovo, ande mais de bicicleta em vez de andar de carro, certo? E guarde o dinheiro para pagar os outros. Porque senão você quebra o princípio. E o princípio te quebra. Vai ficar sempre remando e vai morrer na praia. Então, foque em pagar as dívidas. Faça um projeto. Seja forte nisso, intenso nisso. Coloque, apresente isso diante de Deus. Foque no projeto eterno. Sabe o que vai acontecer? Agir sobrenatural de Deus na sua vida. Pode ter certeza. E Deus começa a trazer sinais e começa a trazer recursos. Pode confiar que Deus faz. E aquele que supre a semente que semeia vai fazer a semente crescer. E não é só nas finanças, não. É em todas as outras áreas. Quarto ponto. Planeje suas despesas anuais. Já falei aqui, junto com o terceiro. Para não ter rachadura financeira. Planeje as finanças de forma anual, não mensal. Certo? Quinto ponto. Se prepare para fazer a reserva. Como assim, Sérgio? Está difícil de pagar as contas do mês? Não importa. Começa com 5 pila. 10 reais. Começa a ter uma mentalidade de multiplicação, senão você nunca vai gerar uma mentalidade de multiplicação. Então, deixa alguma coisa, deixa de comer alguma semente para que você possa guardar lá 10, 50, 100, 300, 500, o máximo para fazer uma reserva financeira. Se você não tem controle financeiro, faz logo a bater da sua conta no começo do mês. Dia 5, faz a Via Crédito comer ali na aplicação programada, para o dinheiro sumir da conta. E não mexe naquele dinheiro. Certo? Mentalidade de multiplicação. Você tem que começar a aprender, a criar o hábito, senão você nunca vai chegar lá. E pode ter certeza, depois que você vê aquilo crescendo, você vai se empolgar. E você vai crescer nisso. Eu sei porque eu passei por isso, tive que passar por essa transformação. Tudo que eu estou falando aqui, eu faço. Tá? E vejo os frutos acontecendo. Por último, deseje crescer na mentalidade de multiplicação para semear. Aqui está a chave de tudo. É o centro condutor de todos esses pontos aqui. Comece agora a viver para semear, não apenas para o seu benefício ou para o seu sustento, porque as sementes que caem entre os espinhos ficam sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, ficam sufocadas pelos prazeres. E é assim que muitas pessoas conduzem suas finanças, direcionadas pelos prazeres, pelas vontades, pelo seu lazer ou pelo sufoco das preocupações. Então, em nome de Jesus, a partir de agora,
você vai conduzir a gestão das suas finanças pela fé, sabendo que Deus cuida de você. Você vai entrar, vai ativar esse propósito eterno na sua vida e vai haver uma virada de chave, uma mentalidade de multiplicação, e aquele que supre semente que semeia vai fazer multiplicar as sementes na sua vida. Quem crê, diga amém. Fica de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos ativar esse propósito no corpo, na gestão das finanças, para dar fruto com perseverança. Agora entendendo que você é semeador. Diga, eu sou semeador.